Então, beleza aí, Cadu. Valeu. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos aí. Agradecer ao nosso primeiro presidente da Lanutro, Fausto. Doutora Marcela, boa noite, está presente também. Então, o Fausto, para quem não sabe, foi o nosso primeiro presidente. A Liga foi fundada em 2018. A gente faz parte ali da raiz ali da Liga, né? Ajudamos a desenvolver, idealizar a Liga em todos os sentidos ali. Então, essa é uma aula muito importante. A gente conversou ali com o Fausto, ele topou fazer a aula, incrementou ali, né, Fausto? Então, tá atualizadinho. Fausto, para quem não sabe também, ele é nutricionista formado em 2006, né, Fausto? E ele é interno, faz parte do 10º período da Faculdade Evangélica Mackenzie. Então, ele está vivenciando a medicina agora no dia a dia, já tem a bagagem ali da nutrição, e daqui uns meses aí já se forma médico. Então, vamos aproveitar essa aula, que é muito boa. O Fausto é nosso, além de ex-presidente, nosso colega e atual conselheiro ali da Lanutro. Então, Fausto, muito obrigado mais uma vez, e a palavra está com você, cara. Só um adendo ali, para todo mundo ficar atento à lista de presença que a gente manda ali no grupo do WhatsApp, e para o certificado também a gente manda ao decorrer aí da aula. Dúvidas, a gente pede para que vocês mandem no chat, para não ficar interrompendo o Fausto. Então, qualquer dúvida que venha a surgir, no final da aula, o Fausto responde aí. Beleza? Fausto, obrigado e bacana. Boa aula aí. Beleza, Natan. Bem, boa noite a todos, primeiramente. Gostaria de agradecer o convite da Lanutro, né, para estar podendo passar para vocês um pouquinho da experiência que eu tenho com relação à composição corporal. Eu trabalho como nutricionista desde 2006, que eu me formei na Universidade de Santa Úrsula, no Rio. De lá para cá, eu atuo principalmente em consultório. Tenho um consultório aqui em Curitiba e tenho um consultório em Niterói, que eu vou uma vez por mês, fico 2, 3 dias atendendo e volto. Tenho foco, a minha área de atuação é a parte de nutrição esportiva, que eu trabalho desde 2006, então, desse tempo todo, atuando principalmente com atletas e praticantes de atividade física, o que não falta é a avaliação de composição corporal. Daí a ideia de estar elaborando essa aula e passar um pouquinho do que eu tenho de experiência para vocês e um pouco da parte teórica também. É um assunto que é muito importante. Bem, a gente vai pensar em avaliação de composição corporal, pessoal. Interessante é a gente pensar qual que é o objetivo de estar fazendo isso, né? Então, principalmente, os principais objetivos seriam reconhecer os componentes da composição corporal, quais são os componentes que existem, o que forma a composição corporal, o que importa para você como médico, como nutricionista ou como qualquer profissional da área de saúde, né? Quais são os principais métodos de avaliação da composição corporal hoje existentes no mercado de trabalho, quais são os principais métodos que são realmente utilizados, né? O que a gente usa mais dentro do consultório médico, por exemplo, o que uma equipe usa mais em uma equipe esportiva, por exemplo, uma equipe de futebol, uma equipe de vôlei, né? Dentro das artes marciais, o MMA que está tanto em alta, que é algo que eu já trabalhei também por muito tempo, e como é que a gente faz a escolha desse método na prática clínica, né? De que forma que a gente pode optar? Vou usar o método X ou vou usar o método Y? Qual que é o melhor método? Se existe um melhor método ou não existe um melhor método? Então, eu tentei englobar tudo isso dentro dessa aula para a gente ter esse pouco de conhecimento. Por que eu tenho que fazer avaliação de composição corporal, né? Acho que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter um porquê, né? Então, qual que é a importância? Por que é interessante se avaliar a composição corporal do indivíduo, né? Então, eu vou colocar para vocês aqui, inicialmente, alguns argumentos que eu tenho, né, do porquê de fazer a avaliação de composição corporal. E o primeiro e clássico motivo e argumento que eu tenho para vocês é esse. A obesidade é uma pandemia, né? Então, ela está presente em todos os locais do mundo, é um problema que engloba todos os profissionais da área de saúde. Agora, para você chegar ao diagnóstico de obesidade, se você parar e pensar agora, você precisa de um método de avaliação de composição corporal, né? A gente vai ver mais para frente que a gente tem um método clássico que é utilizado para avaliação do estado nutricional, que é o índice de massa corporal, que é um método que faz o diagnóstico de obesidade, né? Então, a gente pode pensar em começar a falar de composição corporal com
pensando na obesidade, que é um problema que vai estar presente na sociedade por muitos anos, né? E como é que a gente faz esse diagnóstico? Através de um método de composição corporal. Então, o diagnóstico da obesidade precoce é fundamental para a promoção da saúde e prevenção da mortalidade, tá? Morbimortalidade, na verdade. Esse trabalho é muito interessante, é um guideline que saiu esse ano da Sociedade Europeia de Nutrição. E o que esse guideline ele fala na conclusão dele? Que médicos generalistas são os principais, os primeiros, na verdade, a avaliar os pacientes. Então, você vai ser médico generalista, né? Você, antes de focar numa determinada especialidade, você vai ser médico generalista. E esse trabalho, ele fala que o médico generalista, ele é importantíssimo, porque esse médico recém-formado, geralmente, vai estar na linha de frente na atenção primária à saúde. E se você faz esse diagnóstico da obesidade na atenção primária à saúde, a chance desse paciente evoluir bem, começar um tratamento precocemente, é muito maior. E você vai fazer isso sabendo avaliar uma obesidade, sabendo diagnosticar uma obesidade, né? Qual ferramenta que a gente tem para falar esse paciente é obeso ou esse paciente está dentro do peso esperado para ele? Você vai utilizar isso usando ferramentas com relação à composição corporal. Então, começa a visão que a gente tem que ter agora, é uma visão global. Não é só o nutrólogo, não é só o nutricionista, não é só o endócrino que tem que saber um pouco sobre composição corporal. Qualquer profissional de saúde tem que saber, o fisioterapeuta tem que saber. Lógico, dependendo da sua especialidade, você vai ter que saber mais aprofundadamente. Mas todo mundo tem que saber um pouco sobre composição corporal. Esse trabalho ele mostrou exatamente isso, né? Principalmente dos médicos generalistas. Tá? Quando você tem o diagnóstico precoce da obesidade, na atenção primária, o paciente ganha muito, a sociedade ganha muito com isso. Então, aí a gente já começa a pensar, falando, a avaliação da composição corporal, ela pode ser mais abrangente. E a gente na faculdade de medicina, vocês que estão fazendo a faculdade, a grande maioria, tem pessoas de outros cursos também, mas a gente sabe que a gente vê muito pouco sobre isso durante toda a faculdade, infelizmente, né? Bem, outro argumento que eu posso passar para vocês seriam as alterações fisiológicas e patológicas. Você consegue avaliar alterações fisiológicas e patológicas com exames bioquímicos, com exames de imagem e também com o método de avaliação de composição corporal. Eu consigo avaliar a sarcopenia no idoso por um método de avaliação de composição corporal, eu consigo ver em que velocidade esse idoso está perdendo massa muscular, eu consigo com isso ter uma abordagem nutricional, um educador físico, uma abordagem de treinamento, uma indicação de um trabalho em conjunto para esse indivíduo, para esse idoso, diminuir essa velocidade da sarcopenia, né? Alterações fisiológicas que acontecem normalmente na mulher, como a menarca, o climatério, lá a partir de 50 anos, as nefropatias, as cardiopatias, endocrinopatias, neoplasias. Então, todas essas alterações, sejam fisiológicas e patológicas, elas podem ser acompanhadas com avaliação de composição corporal. E a gente tem muito na mente da gente, quando fala em avaliação de composição corporal, naquela avaliação que a gente fez quando entrou na academia. Quando você entrou na academia pela primeira vez, a pessoa responsável lá na recepção falou, tem que fazer uma avaliação de composição corporal. Mas não é só aquilo ali, gente. Ali é um objetivo. Hoje, você tem um leque muito grande, né, do porquê de estar fazendo e realizando essas avaliações e pode ajudar muito, a gente vai ver mais para frente na nossa aula, tá? Bem, qual o peso ideal? A gente sempre escuta falar isso, né? Qual que é o meu peso ideal? Mas será que existe um peso ideal? Será que esse peso ideal, como é que eu chego nesse peso ideal? Né? Uma das formas de você conseguir chegar nesse peso ideal é a partir de um método de avaliação de composição corporal. Né? Um método que vai fazer o quê? Ele vai individualizar você. Ele vai falar, olha, você é diferente da sua irmã, que é diferente da sua mãe, que é diferente do seu amigo. Por mais que muitas vezes vocês tenham a mesma altura e o mesmo peso, mas vocês têm composição corporal diferente, né? O próprio biotipo muitas vezes é diferente, e isso tem que ser levado em consideração. Então, esse peso ideal, lógico que a gente tem alguns parâmetros mais generalizados, né, algumas tabelas, mas como tudo na vida existem exceções. E essas exceções a gente consegue chegar nelas a partir de um bom método, de uma boa avaliação de composição corporal. Tá? Essa é uma relação com o peso ideal.
Bem, acompanhamento de atletas, aí eu falo um pouco da minha área, né? Avaliação de composição corporal, quando você vai trabalhar com um atleta dentro do esporte, dentro dos praticantes de atividade física, é de extrema importância, tá? A gente tem uma faixa de composição corporal ideal para cada modalidade, lógico que você não precisa ter o mesmo número, mas você tem uma faixa, tá, recomendada para o tipo de atividade que você faz. Se você joga futebol, você tem uma faixa de percentual de gordura. E olha que isso hoje varia, além de ser só futebol. Hoje você tem o goleiro, é esperado uma faixa de percentual de gordura. O atacante é outra, o lateral é outra, o meio-campista é quem tem menor percentual de gordura, porque é o indivíduo ali que mais corre. Ele vai e volta, como a gente fala na gíria. Então, assim, isso amplia para além do esporte, qual que é a posição, qual que é a função desse atleta dentro da atividade que ele faz, né? Avaliar a composição corporal para ter uma elaboração de estratégia nutricional. Então, se eu preciso que um atleta ganhe massa muscular, eu preciso saber de onde ele está saindo, o que ele tem de massa muscular, para poder fazer a elaboração de um programa nutricional específico para ele ter essa hipertrofia. Assim como a elaboração de prescrição de treinamento específico, que vai ser feito pelo preparador físico, né, pelo profissional de educação física, né? Ele também é outro profissional que se baseia muito na avaliação de composição corporal, e no final das contas a gente tem essa composição corporal e em cima das estratégias nutricionais, das estratégias de treinamento, a gente vai ter essa coleta de dados futuramente para avaliar se realmente esse indivíduo chegou à meta que era almejada para ele, tá? Aqui eu tenho uma tabela, essa tabela de livro de fisiologia do exercício, tá? Então, ela coloca, tanto para homem quanto para mulheres, nas demais atividades esportivas que existem, uma faixa recomendada, né? A faixa que a gente espera. Então, por exemplo, para homens, um exemplo muito bom é a ginástica artística, ó, entre 5 e 12 de percentual, e mulheres entre 8 e 16. Notem que é uma faixa, gente. Então, por exemplo, um homem, ele pode, vamos supor, um atleta que ganhou a Olimpíada, na última Olimpíada, ele tinha 6% de gordura, tá? O atleta que vai ganhar a próxima Olimpíada, ele pode ter 11, ele pode ter 12. Não necessariamente você tem que ter um percentual de gordura fixo, mas a gente sabe que, de acordo com a atividade que você vai fazer, você precisa ficar dentro daquela margem, até pela questão física. Imagine um atleta que faz ginástica artística fazendo saltos mortais, como é que ele vai conseguir sem ter uma explosão? Como é que ele vai conseguir se o percentual de gordura estiver alto? Vai contra totalmente a física, tá? Então, a gente trabalha também com avaliação de composição corporal para fazer o acompanhamento desse atleta e que ele tenha uma melhor performance dentro daquele percentual adequado para aquele tipo de atividade, tá? Acompanhamento estético, né, a gente mais atende a nível de consultório. Então, para avaliação do paciente, como é que esse paciente está agora, como é que esse paciente vai estar, de acordo com o tempo que você determinou, para ele retornar para você, seja para perda de peso, para aumento de peso, para diminuição de gordura corporal, para aumento de massa muscular, como é que você vai conseguir passar para ele como é que ele está e como é que foi a evolução dele. Então, você precisa ter um parâmetro para passar para ele essa evolução, se deu certo, se não deu certo, o que eu tenho que fazer para mudar, a partir de um bom método de avaliação de composição corporal. Tá? Esse trabalho é bem interessante, pessoal. Essa é uma diretriz que saiu esse ano, tá? Da Sociedade Americana de Câncer, sobre prevenção, né, do ponto de vista de dieta e de exercício físico, tá? Então, eles colocaram, eu retirei uma parte, que é muito grande esse guideline, mas é uma parte bem interessante, que ela falava o seguinte: identificar abordagens mais precisas para medir a composição corporal é uma área importante de pesquisa em andamento, assim como identificar a importância relativa do tecido adiposo e magro na prevenção e controle de câncer. Resumindo, a gente sabe, provavelmente vocês já ouviram, a relação da obesidade, do sobrepeso, com o aumento da probabilidade de desenvolver alguma neoplasia maligna. Isso existe, isso é sabido, você já tem até as hipóteses fisiológicas, fisiopatológicas, mas o que essa diretriz passou para a gente agora mudou um pouco, porque o que ela diz? Você não precisa nem estar obeso, nem com sobrepeso, mas se você tiver uma composição corporal não adequada, ou seja, um percentual de gordura muito alto, você também está em risco. Então, mais um motivo para ter um bom método de avaliação de composição corporal, a prevenção de câncer. Então, ter um percentual de gordura mais elevado
Por mais que você não tenha um peso elevado, e acreditem, isso pode acontecer e é bem comum, leva você a estar mais exposto a desenvolver um tipo de câncer, tá? Bem interessante essa informação. Bem, os componentes da composição corporal, esse também é um modelo de fisiologia, tá? São 3 modelos que a gente leva em consideração. Então, um modelo químico, né, que leva em consideração a gordura, proteínas, carboidratos, água e minerais. Um modelo anatômico, levando em consideração tecido adiposo, músculos, órgãos, ossos e outros. E o modelo dos 2 componentes, tá? Separa o corpo em massa de gordura e o que sobra é a tal da massa livre de gordura. Tá? Qualquer um desses modelos pode ser utilizado. Na prática de avaliação de composição, você vai acabar utilizando mais o modelo anatômico e o modelo dos 2 componentes, tá? Dentro da realidade da prática. Bem, aqui é uma distribuição padrão, o que deveria ser, né, o ideal, né, geralmente para um homem e para uma mulher, né? Então, um total de água corporal no homem, em média, de 62,4 kg, uma quantidade de massa proteica de 16,5 kg, de massa mineral óssea de 5,8 e de gordura corporal 15,3 kg. Notem que a mulher ela já tem uma quantidade de água menor que o homem, se comparando, 56,5, um pouco menor, uma massa proteica menor também, uma massa mineral óssea um pouco menor, mas já mais próxima, e uma quantidade de gordura corporal mais alta. A quantidade de gordura corporal mais alta, fisiológica, a mulher ela precisa ter um pouco mais de gordura corporal, ela já vem com essa gordura de fábrica um pouquinho mais elevada que o homem, principalmente do ponto de vista de processo gestacional, né, da produção dos hormônios. A quantidade de água da mulher é um pouco mais baixa, isso está diretamente relacionado à quantidade de massa muscular mais baixa. Se você tem menos músculo, você tem menos água, porque o tecido muscular é o tecido que mais tem água no corpo. Então, a mulher, naturalmente, ela vai ter um pouco menos de água que um homem, tá? Tem um corte axial de coxa, bem interessante, mostrando esses componentes, tá? Aqui a gente tem o osso, na verdade, né? A estrutura óssea, a estrutura muscular, ok? E a estrutura de gordura subcutânea, tá? Lembrar para vocês que é pouco relatado na literatura, mas na parte esportiva que a gente acaba relatando, se você for procurar, você vai encontrar. Existe uma reserva de gordura, além dessa subcutânea, além da visceral, que eu vou mostrar no próximo slide, existe uma reserva de gordura intramuscular. Então, entre as fibras musculares, a gente tem gordura. O ser humano tem essa gordura. Essa gordura acaba sendo utilizada como fonte energética mais para atividade endurance de atletas ou praticantes de atividade física de duração muito prolongada. Ali ela acaba fazendo diferença, tá? Aqui eu tenho outra reserva de gordura corporal, essa muito importante, essa muito estudada. Se vocês colocarem sites de busca de artigos, de papers, como o PubMed, por exemplo, o que mais vocês vão encontrar é falando sobre artigos sobre gordura visceral, a correlação dela, qual que é a diferença da gordura visceral e a gordura subcutânea. Essa gordura visceral é a gordura que reveste os órgãos, então ela penetra entre os órgãos, ela reveste os órgãos, tanto da cavidade torácica, da mediastinal, quanto da cavidade abdominal. É uma gordura que a gente sabe que é importante para o organismo humano, mas quando em excesso, ela está relacionada a um processo inflamatório, ela está relacionada a doenças cardiometabólicas, ela está relacionada a dislipidemia. Então, essa gordura hoje, a gente sabe que ela, quando em excesso, é altamente maléfica para o organismo. E, às vezes, uma simples fita antropométrica, medindo a circunferência abdominal ou de cintura, já passa para a gente se esse indivíduo ele tem uma gordura visceral elevada, se ele está num risco maior de doença para doença cardiovascular e etc. Tá? Bem, esse trabalho falou exatamente isso, então eu coloquei a conclusão, o resumo do trabalho. Se vocês quiserem saber um pouquinho sobre gordura visceral, esse trabalho é bem interessante, tem no PubMed, tá? Então, esse trabalho pegou mulheres obesas e o que eles avaliaram? Que as medidas de distribuição da gordura corporal, das quais a gordura visceral está associada diretamente como fator de risco para doenças cardiometabólicas, aquilo que eu acabei de falar. Então, é pior, a ciência diz que hoje é pior você ter gordura localizada em região visceral, nas vísceras. É pior do que você ser um obeso que não tenha tanta gordura visceral. Então, talvez um obeso ele tenha menos riscos do que uma pessoa que tenha mais gordura em região visceral acumulada. Isso acaba trazendo muito malefícios para essa pessoa futuramente, até momentâneo.
Falando com relação, pessoal, a métodos de avaliação de composição corporal agora em si, a gente classifica em 3 tipos, tá? Então, existem os métodos diretos, os métodos indiretos e os métodos duplamente indiretos, tá? Método direto, existe apenas um, tá? É a dissecação de cadáver. Então, dissecação de cadáver é simples, é o que a maioria de vocês já fez durante a anatomia. Secou um cadáver, né? Então, você disseca um cadáver, você pega aquela gordura toda que você conseguir extrair, você coloca numa balança e você pesa. Ponto. Isso é um método direto. Ali você tem exatamente o que essa pessoa tem de gordura corporal. Esse método, por ser direto, ele acaba sendo parâmetro para a determinação da validade de qualquer outro método. Então, qualquer método de avaliação de composição corporal que vocês ouvirem falar daqui para frente, eu vou falar isso para vocês, ele é validado a partir desse método. Os cálculos utilizados, tudo é estimativa, só esse método que não é estimativa, porque ele é direto. Então, todos os outros métodos são baseados nesse método. Todos os cálculos são baseados a partir de alguém que uma vez pegou a dissecação de cadáver e falou, dá para a gente ter um parâmetro aqui, tá? Porém, esse, obviamente, é limitado por questões éticas. Ninguém vai acabar fazendo, ninguém conhece, pelo menos eu já fiz mais de 5.000 avaliações de composição corporal, nunca vi ninguém querer, após falecer, saber qual é o percentual de gordura, né? Não existe isso. Enfim, então acaba sendo um método mais para parâmetro para os outros métodos, tá? Com relação aos métodos indiretos, existem os físico-químicos, né? A pletismografia é um deles, a absorção de gases, diluição de isótopos, espectrofotometria, excreção de creatinina, espectrofotometria de raios gama. De todos esses métodos físico-químicos, que vocês podem se deparar daqui para frente é a pletismografia. Todos os outros são muito difíceis. Eu, praticamente, em quase 15 anos de prática na área, nunca vi nenhum desses, só a pletismografia que vi, num laboratório de fisiologia também, muito específico, tá? Com relação à pletismografia, é pensar em física, como é que esse método funciona. Então, ela estima o volume corporal a partir do deslocamento do ar, com base na determinação da densidade corporal, ela avalia essa composição corporal. Esse método, quando ele foi lançado, há muitos anos atrás, inicialmente ele era realizado numa espécie de quarto, numa câmara, sabe? Numa sala. Então, você deixava o indivíduo ali dentro daquela sala por horas para conseguir ter essa estimativa de composição corporal. Lógico que isso é totalmente inadequado para o uso rotineiro, totalmente disfuncional, ninguém conseguia fazer a avaliação de composição corporal por esse método. Você acabava fazendo pela precisão que ele tem, mas só quando você queria um estudo e com uma amostragem bem pequena, tá? Mas, como tudo evolui, e a avaliação de composição corporal também acaba evoluindo. Então, hoje você tem equipamentos modernos de pletismografia, né, com uma alta precisão, que o indivíduo entra dentro da máquina e ela tem a atividade dela em 1 minuto, em 1 minuto você tem o resultado. Excelente método para crianças, para idosos, para obesos e enfermos, porém, é um elevado custo operacional, ainda totalmente fora da realidade brasileira, pelo menos, tá? Essa aqui é a máquina de pletismografia, que a gente pode ver, né, por aí, em alguns centros, tá? Parece uma cápsula, o paciente senta, coloca uma touquinha, fica sentado ali, 1 minuto ele sai, tem um computador ao lado, né, que já, lógico, alguém manuseando esse computador, alguém que tenha essa capacidade, não é qualquer um, então é uma mão de obra também específica e qualificada para isso. E a gente tem aqui a avaliação precisa de composição corporal. Não sei se alguém, o pessoal deve lembrar, passou anos atrás no Fantástico, aquele programa para emagrecimento, que pegava os famosos, teve o Ronaldo Fenômeno, teve acho que o César Menotti, eles usavam a pletismografia para avaliar a composição corporal deles, no início do programa e no fim. Então, era um centro altamente especializado, ali mostrou a realidade do método, que não é para qualquer um, mas que existe e para algumas pessoas acaba sendo viável. Outro método indireto, pessoal, são os métodos a partir de exames de imagem. Exatamente, exames de imagem que a gente usa dentro da medicina, né? Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassom e densitometria de dupla energia, o DXA ou DEXA, como quiser chamar, tá? Então, a partir desses métodos, você também pode ter uma avaliação da composição corporal. Lógico, todos eles com vantagens e desvantagens, né? Como, por exemplo, a tomografia e a ressonância magnética, elas têm como vantagem uma alta precisão. E olha, às vezes você faz a matéria de radiologia na faculdade
e nenhum professor fala isso, né? Alguns professores podem até ter falado para vocês, comigo não falaram. E você consegue avaliar, estimar a composição corporal de forma altamente precisa com a ressonância magnética e com a tomografia. Porém, existem as desvantagens, né? As desvantagens são alto custo, tá? Difícil acesso, tá, ok? E a exposição da radiação, principalmente, lógico, pela tomografia, né? Você vai fazer uma avaliação, bem, que você consiga fazer a avaliação pela tomografia. Então, eu peguei esse paciente, esse indivíduo, eu quero avaliar a composição corporal dele, vamos fazer a tomografia. Ok, já foi exposto a muita radiação, só aí já não está valendo tanta a pena. Ok, eu preciso de um método que eu faça ele agora e que eu consiga fazer ele depois. Então, se eu vou reavaliar esse paciente em um mês, eu vou submeter ele a uma carga de radiação novamente. Então, é um método que acaba não sendo utilizado, apesar da precisão, ele tem muito mais contra do que pós, tá? Aqui uma representação, né, desses métodos de imagem. Nós teríamos aqui a gordura visceral, tá, bem representada, e a gordura subcutânea, né, bem representada também. O ultrassom é um método de imagem hoje que já está bem dentro da realidade de avaliação de composição corporal no mundo, esse sim. E, aliás, se você parar e pensar, é um método que mudou muito dentro da medicina, né? Antes o ultrassom ele era restrito a certas áreas, certas especialidades, hoje você tem ultrassom que você consegue colocar, acoplar no celular e fazer na beira do leito. Então, e avaliando órgãos que antes você nem pensava em utilizar um ultrassom. Para avaliação de composição corporal, a mesma coisa. Então, evoluiu muito e acaba sendo muito utilizado. Então, a parte física dele seria a conversão de energia elétrica em ondas sonoras, que passa através de tecido adiposo, muscular e ósseo, de modo que parte da energia é refletida no receptor da sonda, mesmo que a gente conhece do ultrassom padrão. As vantagens: é eficaz, não é invasivo e é muito rápido. E as desvantagens são ausências de medições padronizadas, né? Ainda não existe tanta padronização para você fazer, né? Porque todo método de avaliação de composição corporal você acaba tendo protocolos a serem seguidos. Então, acredito que futuramente o ultrassom seja uma realidade mais presente, tá? Mas já tem algumas marcas, hoje já está bem próximo da realidade, apesar do alto valor ainda. Uma máquina de ultrassom para avaliação de composição corporal, ela acaba sendo muito cara, tá? Aqui, um exemplo de uma marca que tem no mercado, né? Um exemplo do modelo do aparelho. Então, olha como é que ele é portátil, muito fácil, né? Então, você faz a avaliação a partir desse equipamento, ele fica acoplado no USB, no computador, lógico que tem um programa que liga, faz o link disso tudo, e você vai avaliando cada região anatômica. No final das contas, você vai ter essa estimativa, principalmente percentual de gordura, toda a composição. Aqui você tem um gráfico, né, quando ele avalia a profundidade em milímetros, né, de gordura corporal, nesse caso aqui, a avaliação da coxa do indivíduo. Aqui um trabalho que mostrou não haver diferenças significantes entre o ultrassom e a pesagem hidrostática. A pesagem hidrostática a gente vai ver um pouquinho na frente, vou falar sobre ela. Por muito tempo foi o método padrão ouro para avaliação de composição corporal. Esse trabalho, ele fez essa comparação com atletas de luta greco-romana americana, muito comum nos Estados Unidos, tá? E mostrou não haver tanta diferença entre a utilização do ultrassom e a utilização da pesagem hidrostática. Mas vocês vão ver para frente como a pesagem hidrostática é mais trabalhoso, é mais invasivo. E com o ultrassom sendo muito prático, ele teria muita vantagem em estar utilizando ele hoje em dia. Então, é um método muito bacana, muito interessante, mas mais promissor ainda. Esse outro método indireto, que é o DXA, a gente chama de densitometria de dupla energia, foi desenvolvido a princípio para medir o conteúdo mineral ósseo e densidade mineral óssea. Exatamente o que vocês estão pensando, a avaliação de estrutura óssea, osteoporose, osteopenia, é a mesma máquina. Então, através de raio-x com fótons de dupla energia, permite quantificar e qualificar a composição corporal, a mesma física do método da absortometria de raio-x. Ele avalia a composição corporal de forma multicompartimentada, bem interessante. Ele consegue avaliar e falar, olha, o braço desse indivíduo tem X quilos de gordura, tem X quilos de massa muscular. Essa é o grande diferencial do DEXA, tá? Ele avalia a massa isenta de gordura, a massa de gordura e a composição muscular óssea. Então, hoje, quando vocês ouvirem falar em DXA, absortometria de raio-x, ele é o padrão ouro do mercado de avaliação de composição corporal. Tá? Infelizmente, é um método que ainda é caro,
né, difícil, o acesso não é tão fácil, tá? Tem como vantagens a alta precisão, tá? Não é invasivo e é excelente para avaliar obesos. Obesos, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, que a gente tem uma dificuldade com alguns outros métodos, mas com a absortometria de raio-x, o DXA, essa dificuldade ela não existe, tá? E tem como desvantagens, alto custo, exposição à radiação, apesar de baixa, existe, e a baixa disponibilidade no mercado, não é de tão fácil acesso. Hoje, alguns planos de saúde cobrem a utilização do DXA, você encontra, mas não é tão vantajoso, pessoal, porque a partir do momento que eu faço o método e daqui a 1 mês, 2 meses, eu quero repetir, aí o plano já não cobre. Então, ele cobre uma vez de 6 em 6 meses ou anualmente. Então, por mais que seja padrão ouro, você acaba não tendo tanta utilidade pelo acesso ser mais difícil. Existem alguns centros que têm máquina, por exemplo, você pegar o Atlético Paranaense, eu tive lá no ano passado, eles têm uma absortometria de raio-x, uma DEX deles. Então, eles conseguem avaliar todos os atletas, desde a categoria de base até o profissional, com o DXA. Então, é fantástico. Aí você tem um padrão ouro, você tem o que você tem de melhor hoje no mercado para usar a hora que você quer. Então, aí é bem interessante, aí é realmente fantástico. Aqui a máquina, acoplada sempre a um computador, tá? Aqui a máquina, bem semelhante a uma máquina para avaliação de densitometria óssea, tá bom? Perfeito. Bem, pesagem hidrostática é outro método indireto, como eu falei, um método que já foi padrão ouro por muito tempo, então ele utiliza o princípio de Arquimedes, onde o corpo totalmente submerso em água sofre a ação da força de empuxo. Tá? O indivíduo é submerso em um tanque com água, o volume corporal é calculado pela diferença entre o peso corporal fora e dentro da água, corrigindo-se assim os pesos pela densidade da água. Então, o indivíduo ele entra dentro dessa, como se fosse uma banheira, né, uma piscina, tem uma balança acoplada e vai ser feita essa diferença, né, de peso fora da água e dentro da água. Pesagem dá para dar uma puxada, para dar uma apagada. Doutora, você consegue desligar o áudio, por favor? Obrigado. Então, pesagem hidrostática é técnica de pesagem submersa. Pessoal, isso aqui também é uma foto, uma imagem de livro de fisiologia do exercício, tá? Bem, padrão ouro no passado, vantagens alta precisão, também bem interessante para obesos, e como desvantagem, requer operadores experientes, tá? Influenciado por medicamentos, menstruação e horário do dia. Eu vi muito na prática em laboratórios de fisiologia do exercício, mais para produção de trabalhos, acompanhamento de alguns atletas. Não faz parte da realidade do mundo da gente. Às vezes você vê nesses programas de obesidade que passam em TV a cabo, super obesos, eles utilizam a pesagem hidrostática, bem interessante, mas são programas gravados já há um tempo. Bem, com relação aos métodos duplamente indiretos, pessoal, existem 2 métodos. Um deles é a antropometria e o outro é a bioimpedância. Esses 2 métodos são os métodos mais utilizados na prática clínica, sem sombra de dúvidas. É o que vocês têm que saber um pouquinho mais sobre eles. A antropometria tem como uma das suas definições o conjunto de técnicas utilizadas para medir o corpo humano e suas partes. Tá? E você começa a passar por isso desde o momento que você nasce na sala de parto. Quando vão medir sua circunferência cefálica, o perímetro cefálico, o perímetro torácico, o seu peso e o seu comprimento. Então, a gente é submetido à avaliação de composição corporal, olha que interessante, desde o momento que a gente nasceu. Tá? A antropometria, ela tem alguns pilares básicos, e os principais são peso, altura, a circunferência de cintura e abdômen, existe diferença entre elas, circunferência de quadril e as dobras cutâneas. Um dos métodos mais utilizados para se avaliar o estado nutricional, tá? O estado atual do peso daquele indivíduo é o índice de massa corporal. Tá? É o método de escolha da Organização Mundial da Saúde, que recomenda o IMC para diagnóstico do estado nutricional de grupos populacionais. Então, o IMC é o que a gente tem à mão de mais fácil acesso para você avaliar o peso dessa pessoa. Como é que está o peso dessa pessoa? Ele está acima? Ele tem sobrepeso? Ele tem obesidade? Você está abaixo? Você tem baixo peso? Ou você está em eutrofia? Esse peso está dentro da normalidade para você? Lógico que existem exceções, a gente vai conversar um pouco sobre isso mais à frente. Mas o IMC, não vou ficar falando de tabela para vocês, com certeza vocês já sabem o IMC normal. No Ocidente, isso muda também, entre 18,5 e 24,9, de 25 até 29,9 sobrepeso, acima, a partir de 30, começam as obesidades, então de 30 a 35, obesidade grau 1, até 39,9,
obesidade grau 2, a partir de 40, que é o que a gente chama de obesidade mórbida. Então, o obeso mórbido é o obeso que tem um IMC, um índice de massa corporal, acima de 40. Essa tabela muda um pouco, pessoal, para asiático, esse índice de massa corporal, o peso normal, a eutrofia, ela muda um pouco esse ponto de corte, tá? De acordo com o biotipo deles. O IMC tem como vantagem ser um método não invasivo, né? Ser utilizado para indicação epidemiológica. Se eu quero saber como é que está o peso da população do Brasil, índice de massa corporal, sem dúvidas, é o mais fácil e o mais prático e que mais dá certo. Se eu quero saber o peso, como é que está o peso da população de Curitiba, índice de massa corporal. Então, é excelente para indicação epidemiológica, tá? E tem alta correlação com morbimortalidade. A correlação é direta, tá? Essa imagem eu tirei do curso nacional de nutrologia 2015 da Abram. Eu tive acesso, tá? Então, ela correlaciona a taxa de mortalidade e o índice de massa corporal. E notem que a partir do IMC de 25, que eu falei para vocês que começa o sobrepeso, essa linha de taxa de mortalidade, ela é ascendente e ela vai piorando quanto maior for o seu IMC. Então, quanto maior o índice de massa corporal do indivíduo, maior risco de mortalidade ele tem. Mortalidade, tá? Vem junto as doenças cardiovasculares, as vias biliares, diabetes mellitus, além de doenças digestivas e pulmonares para homens e para mulheres, ambos. Tem como desvantagem não distinguir a composição corporal. O IMC, ele não diz o que é massa muscular, o que é gordura, o que é osso, simplesmente ele diz se você está acima ou abaixo ou dentro da normalidade, do peso indicado por um homem da sua altura ou uma mulher da sua altura. Não considera a distribuição de gordura corporal. Também não mostra para a gente onde essa gordura está distribuída. Você tem mais gordura em tronco, você tem mais gordura em glúteo, culote, membros inferiores. Ele, infelizmente, não passa isso para a gente. Aqui, uma comparação clássica, né? A gente compara esse homem do tipo A e o homem do tipo B, ok? A mesma altura, o tipo A com o tipo B, 1,78 m, um peso bem próximo, né, um do outro, bem semelhante, porém, o mesmo IMC, 27,9, 26,9, desculpe, 27,5, porém, um percentual de gordura totalmente diferente, ou seja, é um indivíduo que tem a mesma altura, o mesmo peso, basicamente o mesmo IMC, mas a composição corporal deles é totalmente diferente. Esse indivíduo ele tem uma quantidade de massa muscular muito maior, uma quantidade de gordura menor. Já esse tem uma gordura muito maior e uma quantidade de músculo menor. Isso vai se refletir no que a gente chama de percentual de gordura, tá? Que vai estar acima. Então, esse camarada, esse indivíduo, ele tem um IMC de sobrepeso, mas ele é um falso positivo. Eu não posso falar que ele tem sobrepeso se eu tive acesso à composição corporal. Daí mais um dado importante para vocês. Por que que eu tenho que saber e por que que eu posso utilizar e devo utilizar uma ferramenta de composição corporal? Esse indivíduo, ele entra naquele parâmetro que eu falei para vocês no início da apresentação, das exceções. Tudo tem exceção. E aqui também existe exceção. É um falso positivo, tá? Porque o que excesso que faz mal, até lógico, certo ponto, é gordura. Gordura, que é o excesso, sobrepeso e obesidade, a gente tem que pensar em gordura. A gente não pode pensar em músculo. Lógico que se você pensar do ponto de vista de um bodybuilder, de um fisiculturista, que tem um peso excessivo, seja de gordura ou seja de músculo, hoje a ciência já está provando que não é tão bom ser tão pesado, por mais que seja de músculo. Você tem uma sobrecarga cardíaca, você tem hipertrofia de ventrículo esquerdo de forma disfuncional, então não é interessante. Mas nesse ponto que a gente está avaliando aqui, com certeza esse indivíduo tipo A, ele é um falso positivo para sobrepeso. Ele está saudável com relação à composição corporal dele, e quem faz isso para a gente é o percentual de gordura. Isso você só vai ter se fizer um bom método de avaliação de composição corporal. Aqui, com relação à distribuição dessa composição corporal, a gente tem, falando em obesidade e sobrepeso, dois tipos basicamente, existem mais, mas basicamente esses dois, né? O da esquerda, a gente chama em corpo em maçã, né? Então é o acúmulo de gordura corporal, principalmente região de tronco, tá? Mais comum em homens, mas também acontece em mulheres. Do lado direito, o corpo em relação, como se fosse uma pera, né? A gente chama isso de obesidade, o sobrepeso ginoide, né? Que é o acúmulo principalmente de gordura corporal
em região glútea e de membros inferiores. E o da maçã a gente chama de obesidade androide, né? A gente já remete ao homem, já remete à mulher, apesar de que pode acontecer inversamente também, mas não é o comum. Tá? Esse artigo ele é bem interessante, eu volto, é a mesma diretriz que eu mostrei da Sociedade Americana de Câncer, com relação desse ano, 2020, com relação à prevenção de câncer a partir de dieta e atividade física e exercício. E o que eles falam nesse guideline também? Que o índice de massa corporal se correlaciona relativamente bem com as medidas de absortometria por dupla energia de raio-x, o DXA, que eu falei para vocês, que é o padrão ouro, da gordura corporal entre adultos, com alguma atenuação da correlação em grupos etários mais velhos. Ou seja, se você pegar o índice de massa corporal da grande maioria das pessoas que tiver em excesso, não vão ser falsos positivos, vão ser verdadeiros aqueles índices de massa corporal elevados. E a gente ouve muitas vezes as pessoas falando, o índice de massa corporal é o IMC, ele não serve para nada, porque ele não avalia gordura, ele não avalia músculo. Realmente, dependendo do público que você estiver avaliando, realmente você vai ter muito erro. Mas para a maioria das pessoas, na maioria das populações, a maioria das pessoas, pessoal, é sedentária, come mal, e esse IMC vai estar refletindo, sim, muitas vezes, o sobrepeso e a obesidade. Olha, eles compararam com o método padrão ouro de avaliação de composição corporal, e foi isso que eles encontraram. Então, hoje a gente já tem isso com embasamento científico. O IMC é, sim, um método muito interessante para avaliar a composição corporal, o método inicial, e você pode confiar nele. Lógico, com a prática, com os anos, você vai, só de olhar o paciente com um IMC determinado que você está avaliando, você já sabe se aquilo está coerente ou não, com um percentual de gordura mais baixo ou mais elevado. Mas você tem que ter um método de avaliação de composição corporal para tirar essa dúvida, tá? É interessante. Bem, outra medida da antropometria é a circunferência da cintura. Então, o que a gente tem que pensar nessas circunferências é que são dados anatômicos. Então, você tem parâmetros anatômicos para serem seguidos. Não é como muitas vezes a gente vê em ambulatório, o paciente, vamos medir a circunferência abdominal ou de cintura. Você pega a fita, coloca por cima da roupa, nem está vendo onde você está passando a fita. Isso é totalmente equivocado. Isso gera muita margem de erro e não deve ser feito. Então, a circunferência da cintura é medida no ponto médio entre o rebordo costal inferior e a crista ilíaca anterosuperior. Tem que saber o básico da anatomia. Na prática, são 2 dedos acima da cicatriz umbilical. Então, sua medida está altamente associada a riscos cardiovasculares e complicações metabólicas, tá? Sendo que, no homem, tá, é considerado maior ou igual a 94, um risco aumentado. Nas mulheres, maior ou igual a 80, e um risco muito aumentado nos homens, maior ou igual a 102 centímetros, e nas mulheres, maior ou igual a 88, tanto de riscos cardiovasculares como metabólicos também. Aqui um trabalho bem interessante, né, que mostrou que a gravidade das doenças relacionadas à obesidade não se correlaciona necessariamente com a extensão do acúmulo de gordura corporal, mas está intimamente relacionado à distribuição dessa gordura pelo corpo, particularmente a visceral. Ou seja, aquilo que eu falei no início para vocês, você pode estar obeso, mas se você a gordura está acumulando mais em região visceral, mais em região abdominal, o risco para essas doenças cardiometabólicas acaba sendo maior que uma pessoa que tem obesidade ou sobrepeso e tem essa gordura mais distribuída pelo corpo. Bem, dentro da antropometria, nós utilizamos para avaliação da gordura corporal as dobras cutâneas. Então, é um método amplamente utilizado para avaliação de parâmetros da composição corporal em pesquisas epidemiológicas e uso clínico, consultório, academia, muito utilizado, tá? Então, ela passa para a gente informações sobre a distribuição corporal do tecido adiposo subcutâneo. A dobra cutânea, você mede a gordura, você tem a quantidade de massa magra, você tem uma estimativa de massa óssea pelo que sobra, mas o que ela mede é a gordura subcutânea. O que ela utiliza como parâmetro? O peso do indivíduo, a altura do indivíduo, o sexo biológico do indivíduo, a idade dessa pessoa, associado às dobras cutâneas que vão ser somadas. Com isso, eu vou ter uma estimativa de percentual de gordura corporal. Existem hoje no mercado, basicamente, 3 equipamentos, né? Para a prática clínica, a gente vai pensar em 2 equipamentos, tá? Esse equipamento da esquerda é um adipômetro, né, ou plicômetro, ambos, esse é o nome do equipamento, adipômetro ou plicômetro. Tá? A diferença entre esses dois é que o da esquerda, o verde, é o que a gente chama de adipômetro científico, o da direita
é um adipômetro clínico. Na prática clínica, para consultório, particularmente, não vejo diferença. Eu uso um adipômetro clínico, mas se você quer produzir trabalho científico e utilizar a avaliação de composição corporal dobra cutânea, você usa o aparelho científico, tá? A grande diferença é a produção de trabalho, a produção de papers. Você acaba utilizando esse método a partir de um equipamento um pouco mais preciso, mas na prática clínica eu não vejo tanta diferença. Interessante avaliar e pensar que essas dobras também têm as correlações anatômicas que têm que ser seguidas bem certinho. Tá? E existem os protocolos, pessoal. Você não sai fazendo dobra da forma que você quer. Existem protocolos que alguém que estudou aquilo ali e determinou que em cima de uma certa população, o percentual de gordura vai variar dentro daquela forma. Então, eu coloquei um exemplo para vocês entenderem, por exemplo, que a equação de Guedes, de 1994, que foi feita em brasileiros, em homens de 17 a 27 anos, e em mulheres de 18 a 30 anos. Então, quando eu vou utilizar a dobra cutânea como método para avaliação de composição corporal, eu tenho que ver quem que eu estou avaliando. Então, a partir do momento que eu sei quem eu estou avaliando, eu opto por um protocolo adequado para aquele perfil. Por exemplo, não adianta eu pegar uma idosa de 70 anos e utilizar o protocolo de Guedes, porque os estudos de Guedes foram em homens de 17 a 27 anos e mulheres de 18 a 30. Isso é um erro que acontece demais na prática. A gente vê muito isso. Eu lembro muito bem que uma vez eu atendi uma paciente, ela veio de outro nutricionista, e ela relatou para mim que ela tinha uma mulher, se não me engano, de 42 anos, professora, e ela tinha relatado para mim que ela tinha chego ao percentual de 4% de gordura corporal. Mulher com 4% de gordura corporal eu nunca vi. E olha que eu já atendi atleta de competição, de bodybuilding, algumas, e a gente chega a 7%, 8%, 9%. A mulher ela fica nessa faixa quando ela está muito seca. O que foi com essa pessoa, com essa mulher? Provavelmente utilizaram um protocolo totalmente equivocado para ela, não avaliaram o perfil dela, qual que seria o protocolo mais indicado. Então, isso é bem interessante. Aqui, alguns exemplos de algumas dobras cutâneas que a gente tem, não coloquei todas, mas coloquei algumas delas, como a suprailíaca, a dobra abdominal e a dobra da coxa. Todas têm parâmetros anatômicos, tá? Então, isso aqui é muito importante, principalmente quando a gente está começando, para a gente seguir, para diminuir assim, o erro. Outra dica que eu passo também, para quem vai começar a fazer antropometria, pessoal, façam as marcações com uma caneta, tá? É interessante fazer essas marcações com a caneta, porque você diminui muito o erro, tá? Você, quando está começando, você não vai conseguir acertar só de olhar. É igual quando a gente vai fazer sutura. Faz melhor sutura quem já fez mais, não adianta. Antropometria é a mesma coisa, tá? Perfeito. Tem como vantagens o baixo custo, tá? Os equipamentos não são equipamentos caros. Como eu falei, o científico vai ser um pouco mais caro, acho que na medida dos R$900 hoje, um clínico, um adipômetro clínico, R$300. E existem alguns adipômetros, como eu falei, 3, né? Porque existem alguns que vêm nessas revistas, Boa Forma, essas revistas mais femininas, que são utilizadas com dietas, etc. Antigamente vinha alguns adipômetros de plástico. Aquele ali não dá nem para falar, né? Não dá para usar mesmo. Então, mas existe, tá? Esse aí não tem como a gente nem pensar em utilizar em consultório. Não baixo custo, não invasivo, né? Na medida do possível, rapidez na execução e o equipamento é portátil. Você consegue carregar. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu trabalho em 12 estados, eu levo o meu equipamento. Já há mais de 10 anos eu faço isso, nunca tive problema nenhum. É bem fácil. Tem como desvantagem grau de habilidade do avaliador. Quanto mais habilidade você tiver, quanto mais avaliação você fizer, melhor você vai ser, menos você vai errar. A pessoa que está começando vai errar muito. Isso acaba sendo com qualquer atividade manual que a gente faça na vida, né? Utilização das equações de predição não adequadas, isso gera muito erro no resultado final. O tipo de equipamento utilizado, então se a pessoa utiliza um equipamento de plástico, um equipamento que não está calibrado, o equipamento ele vai perdendo a pressão, e quando ele perde a pressão, isso é péssimo, o resultado já não é confiável, tá? E obesidade em graus elevados, pessoal. É difícil, às vezes, você fazer dobra cutânea
um paciente com obesidade grau 2, grau 3, porque muitas vezes o adipômetro ele nem fecha na dobra de gordura. E isso acaba também, além do resultado não ser confiável, acaba sendo muito constrangedor para o paciente. Então, a gente acaba evitando, muitas vezes, fazer antropometria do ponto de vista de dobra cutânea. Circunferência você faz sempre, mas de dobra cutânea no paciente obeso. Aí a gente vai ver um pouquinho para frente que a gente tem outros métodos que acabam sendo mais indicados, tá? Bem, aqui puxando um pouco para a prática, eu vou mostrar para vocês na prática clínica como é que o que é um resumo de avaliação de composição corporal por antropometria. Então, isso aqui é o que eu uso no meu dia a dia. Então, aqui eu tenho a altura do paciente, tá? Vou mostrar o básico, tá, pessoal? Tem detalhes aqui que não tem necessidade. Então, a altura do paciente, aqui a gente já coloca o peso do paciente, automaticamente o meu programa ele já calcula o IMC, nesse caso o IMC de 30, então obesidade grau 1, algumas circunferências, como a circunferência abdominal, que eu falei para vocês, 100 centímetros, risco aumentado de doença cardiovascular, circunferência de cintura, circunferência de quadril. Aqui embaixo a gente tem uma relação chamada relação cintura-quadril, que também é um fator de risco para doença cardiovascular, é importante. Hoje em dia ainda é utilizado, não é que a gente considera mais importante, mas ainda tem sua relevância. Então, você nota que aqui deu baixo, tá? Aqui ao lado eu tenho as dobras cutâneas, ou pregas cutâneas, como a gente chama também. Nesse ícone, eu escolho o protocolo, como eu falei para vocês, qual que é o protocolo mais indicado para aquele perfil. Nesse caso, foi o PULOC. O PULOC é um dos protocolos mais utilizados hoje em dia. Protocolos mais utilizados hoje em dia, né? Então, aqui eu tenho todas as dobras cutâneas, tricipital, subescapular, axilar média, suprailíaca, abdominal, peitoral, coxa. PULOC tem 7 dobras. É o protocolo que eu acabo utilizando mais, porque ele abrange um grupo maior de faixa etária e sexo, tá? Bem interessante. De acordo com o protocolo que eu coloco, ele já separa ali quais são as dobras desse protocolo. Aqui ao lado, eu vou ter, depois da avaliação feita, a gordura corporal em quilos, a massa magra em quilos, o que para Guedes, lembrem que aquele protocolo que eu mostrei para vocês, o meu programa ele acaba utilizando o parâmetro de Guedes, o que seria o peso ideal de acordo com a composição corporal, não só o peso pela altura, e aqui o excesso de peso do paciente, que a gente tem que correr atrás, teoricamente, para melhorar. Aqui uma bioimpedância, outro método que a gente já vai olhar mais à frente. Vamos falar nela agora, né? Então, um dos métodos que a gente mais vai escutar hoje, mais utilizados dentro da prática clínica, é a bioimpedância, ou impedância bioelétrica, também conhecida assim, é muito utilizada, tá, para avaliação de composição corporal. Ela se baseia na passagem de uma corrente elétrica pelo corpo da pessoa e a partir da resistência dos tecidos que formam esse corpo, com a velocidade que passa essa corrente elétrica, gera uma resistência e vai ter uma estimativa de composição corporal. Ela estima principalmente a massa livre de gordura, sendo a massa gorda calculada pela diferença entre o peso corporal total e a massa magra. Aqui é bem clássico de como, uma representação bem clássica de como funciona uma bioimpedância. Então, pensem que nas mãos você vai ter eletrodos e nos pés você vai ter eletrodos. E por esses eletrodos vão passar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica vai passar pelo corpo e vai rodar o corpo humano. E pense como se o corpo humano tivesse como se tivessem várias pilhas e tivessem várias resistências. Só que essas resistências são seus tecidos. Então, como eu falei, gordura tem uma resistência, músculo tem uma resistência, osso tem uma resistência. Então, a velocidade com que essa corrente elétrica vai passar pelo seu corpo que vai embasar os cálculos feitos para a estimativa de composição corporal. Hoje nós temos no mercado 2 tipos de bioimpedância. Uma bioimpedância que é bipolar, ou seja, ou os eletrodos vão estar ligados só aos pés ou apenas às mãos. Isso não é muito interessante e essas são as máquinas mais baratas encontradas no mercado, porque se eu tenho uma bioimpedância que os eletrodos estão só nos pés, pensem comigo, ela não vai passar no corpo inteiro, então ela vai passar essa corrente elétrica a mais em membros inferiores. Então, se esse indivíduo tem mais gordura em membro superior, ele é um androide, ele tem obesidade androide, já está muito errado o resultado. Existe uma bioimpedância, quando ela chegou aqui no Brasil, ela chegou em forma de volante, era como se fosse um volante que você segurava, e a corrente elétrica passava, né, só pelos seus membros, só pelo tronco. Então, se você tem gordura em excesso em membro inferior no tronco, o resultado poderia vir errado também. Tá? Tem como vantagens a segurança, é um método bem seguro, rapidez, né, 30 segundos em média,
Relativa à economia, você faz um investimento na máquina, as máquinas boas, de qualidade, no mercado não são baratas, mas a manutenção depois dela é bem simples, é difícil dar problema. Eu uso a bioimpedância, uma tetrapolar, de uma marca bem conhecida, desde 2000 e eu acredito que 10 que eu comprei a minha, até hoje eu uso, nunca tive problema nenhum. Existem máquinas portáteis, existem máquinas fixas, né? As portáteis já está no nome, você consegue levar, eu inclusive, a minha, uma dessas portáteis, eu consigo levar, viajo com ela para cima e para baixo constantemente. E é um método muito interessante para obeso, pessoal, tanto do ponto de vista de eu não conseguir fazer a dobra cutânea, porque uma dobra muito grande e o adipômetro não fecha, tanto pela questão também do constrangimento. Então, é um excelente método para obesos. Tem como desvantagem ser contraindicado em gestantes. Essa contraindicação de gestante entra no parâmetro de ser gestante, não entra no quesito de fazer mal ao produto gestacional, mas simplesmente gestante você acaba evitando tudo que você não tem tanto conhecimento para aquele público. Tá? Tudo que você vê na obstetrícia é baseado nisso. E é contraindicado a usuários de marca-passo. Esse sim não pode usar, porque você pode ter como passo uma corrente elétrica, você pode ter uma alteração ali no marca-passo, e esse paciente evoluir com uma arritmia, enfim, aí você tem um problema sério, então é uma contraindicação absoluta. Essa aqui é o exemplo de uma bioimpedância antiga, tá? Antigamente a bioimpedância era feita assim, hoje raramente vocês vão ver isso no mercado, então o paciente ficava em decúbito dorsal, eram colocados eletrodos nos pés e nas mãos, então circulava pelo corpo inteiro, mas nota que só por um lado do corpo, mas como tem a tendência à simetria, isso não era um grande problema. Aqui era a máquina que você colocava altura, altura, sexo, idade, aperta o botãozinho, ela calcula. Hoje, você tem essas máquinas mais modernas, então aqui eu tenho uma máquina tetrapolar, ó, notem que você tem eletrodos nas mãos, eletrodos nos pés, e essa corrente elétrica ela vai correr o corpo inteiro. Então é muito mais preciso do que uma apenas bipolar. Essa é uma portátil e essa é uma fixa, né, na forma de plataforma. Existem diferenças assim, entre bioimpedância, de uma bioimpedância para outra, principalmente o preço, né? É uma bioimpedância hoje de uma marca mais comum, a mais utilizada do mercado, não vou citar o nome, mas começa com 14 mil reais, essa máquina aqui, essa é a média, tá? Aí vai até 100 mil reais. A diferença aí tem ela mede proteína muscular. O que você quer saber da bioimpedância, o método de avaliação de composição corporal, principalmente, é massa muscular, massa de gordura, quantidade de água corporal, tá? É isso que você precisa, é o básico. Tá? Lógico, dependendo do serviço que você queira, que você vá colocar essa máquina, aí sim você pode querer saber detalhes, água intracelular, extracelular, a gente vai ver na frente serviços de nefrologia, aí é muito interessante você ter essas máquinas que são mais caras, mas aí é um ponto muito específico, aí vale o investimento, mas para ter em consultório, não, na minha opinião, não vale tanto. Você não vai saber o que fazer com alguns dados. Aí existe um dado interessante também, que é a avaliação pela bioimpedância da gordura visceral. Tá? Algumas máquinas acabam medindo. Essa portátil hoje já mede. A minha, que é um modelo mais antigo, não mede ainda. Mas hoje a inicial dessa marca que acaba medindo. Então é bem interessante também. Já vimos a importância da gordura visceral para a saúde humana, né? Quando a gente vai fazer bioimpedância, pessoal, é importante seguir os pré-requisitos, como qualquer exame. Você, quando vai fazer um exame de sangue, você vai fazer, precisa ver a glicemia de jejum, você tem que fazer 8 horas de jejum. Se você não fizer, esse resultado não é válido. E para avaliação de composição corporal, principalmente a bioimpedância, você tem que seguir esses pré-requisitos. Então, não usar medicamentos diuréticos nos últimos 7 dias, não ingerir bebida alcoólica nas últimas 48 horas, não praticar atividade física intensa nas últimas 24 horas, fazer um jejum de 2 a 4 horas, urinar pelo menos 30 minutos antes do teste e retirar metade do corpo para exame. É muito comum. Eu, quando vou fazer essa avaliação no meu consultório, eu peço para o paciente tirar todos os metais e esses outros pré-requisitos. E muitas vezes eles falam, poxa, mas eu acompanhava com outro profissional e eu fazia com metal, fazia com cordão. Está errado, gente. Tem que tirar. Se você quer confiabilidade nesse método, você tem que seguir todos os parâmetros que são indicados. Aqui, puxando para a prática, como eu fiz com a antropometria com vocês, então aqui é um resumo da bioimpedância, essa bioimpedância que eu utilizo. Então, vou fazer a leitura para vocês da bioimpedância, de como deve ser feita a avaliação da bioimpedância com relação à composição corporal. Então, aqui eu tenho o peso do indivíduo, nesse caso 80 quilos e 800 gramas,
A faixa normal de peso para esse indivíduo é entre 60 quilos e 682. Essa faixa normal é de acordo com a faixa etária, de acordo com a altura e o sexo desse indivíduo. Repito para vocês, tudo na vida tem exceções. Composição corporal não é diferente. Nesse caso, ele tem 80,8, então ele está dentro da faixa de peso indicada para ele. Ele não tem, já sei aqui que ele não tem sobrepeso, ou está bem próximo, tá? Mas o peso está dentro da recomendação. Agora, o que a bioimpedância passa para a gente? Ela segrega esses 80,8 kg e separa o que é músculo, o que é gordura, o que é água. A gente vai avaliar essa distribuição. Com relação à massa muscular, esse indivíduo tem 31,5 kg. A faixa indicada para ele é entre 30,600 e 37,4. Ele está dentro da faixa indicada de quantidade de massa muscular esquelética. Porém, a gente sabe que o ideal de massa muscular é sempre tentar ficar mais próximo do máximo possível. O músculo é muito nobre, você tem que pensar que você sempre pode perder. Então, essa massa muscular desse indivíduo pode aumentar um pouco. Com relação à gordura corporal, gordura total, gordura visceral, gordura subcutânea, esse indivíduo tem 25,5 kg. A recomendação para ele é entre 8,6 e 17,1. Então, aqui, a gente já nota que ele extrapolou muito a quantidade de gordura corporal. Então, eu já tenho uma meta para chegar com ele. Eu tenho que chegar pelo menos no 17,1. Tá? É interessante dessa bioimpedância que, de acordo com a composição corporal, desde o peso, massa muscular e gordura corporal, ela gera uma linha. E essa linha ela vai ser moldada de acordo com a composição corporal da pessoa. Quando você tem uma parábola virada para o lado esquerdo, a composição corporal não está legal. O legal, o bacana, o interessante é você ter uma parábola virada para o lado direito, seria um pouco mais de massa muscular e menos gordura corporal. Ela passa para a gente também a água corporal total, nesse caso 40,3 kg, entre 40,1 e 49, totalmente dentro da faixa. Essa massa de água, essa quantidade de água não é água de retenção hídrica, essa água intracelular é água de tecido, tá? Então ela está diretamente relacionada ao tecido muscular, que é o tecido que mais tem água. Ela avalia a massa livre de gordura, que é o peso total menos a gordura, então 55,3 kg é uma estimativa que esse indivíduo tenha de massa muscular e massa esquelética, massa musculoesquelética e outros resíduos, né? Totalmente dentro da faixa indicada para o perfil dele. Aqui ao lado eu tenho a distribuição dessa massa magra, né, pelo corpo, então ela me passa em cada extremidade quanto ele tem de massa muscular, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores e região de tronco também, dizendo se está dentro da normalidade para o padrão dele, se está elevada, se está baixa. Nesse caso, ele tem mais massa muscular em membros inferiores. Ó. A região do tronco está baixa, na região de membros superiores está dentro da normalidade. Com isso, você já tem uma indicação, né, principalmente junto ao profissional de educação física para elaborar o treino desse indivíduo. Com relação à gordura corporal, você também tem essa distribuição. Notem que a gordura corporal dele está elevada, e ele tem essa gordura elevada em todas as extremidades corporais, tanto nos membros superiores, inferiores, quanto em região de tronco. Esse indivíduo tem uma gordura bem distribuída. A gente consegue avaliar também a quantidade em quilos, tá? Em cada região. Muito interessante para avaliar no retorno desse paciente. Quanto que ele perdeu no tronco, quanto que ele perdeu em braço, quanto que ele ganhou de massa muscular em certas regiões. Muito interessante. Como eu falei, essa bioimpedância não consegue avaliar a gordura visceral, mas algumas máquinas hoje avaliam sim. Aqui ao lado ela coloca o diagnóstico de obesidade, então o IMC, que nós vimos no início da apresentação, 24,9, ele está bem limítrofe, né? Ele está entrando ali no sobrepeso entre 18,5 e 25. Notem que ele tem um IMC ainda eutrófico, apesar de 0,1. Mas se eu for avaliar agora esse IMC dele, que ainda está dentro, está quase entrando, mas eu olho para a gordura corporal dele, olha como é que a gordura corporal dele está elevada já. Então, esse indivíduo, apesar de matematicamente não ter entrado, ele tem gordura em excesso. Então, aqui, gente, é um grande benefício da avaliação de composição corporal. Você consegue individualizar esse indivíduo, você consegue individualizar, você consegue ver se esse IMC está coerente, se ele é um falso positivo, se está correto ou não. O percentual de gordura do indivíduo, ou seja, acima de 100% dele, 31,5% nesse caso é gordura. Gordura corporal para homem saudável entre 10 e 20, para mulher entre 18 e 28. Essa é uma faixa normal. Lógico que isso varia de acordo com a literatura, mas quer gravar fácil. Homem 10 e 20, mulher 18 a 28. A relação cintura-quadril, como eu falei para vocês, é um fator de risco para doença cardiovascular, a circunferência cintura dividida pelo quadril. Nesse caso, 0,91, entre 0,80 e 0,90, então ele ultrapassou.
0,1, ou seja, esse indivíduo já tem um fator de risco a mais para doença cardiovascular pela relação cintura-quadril, pelo peso que está quase sobrepeso, pelo excesso de gordura corporal. A TMB, a bioimpedância também passa. A TMB é a taxa de metabolismo basal, a gente chama de taxa de metabolismo em repouso, é uma forma de avaliar o gasto energético com as funções vitais. Então, por exemplo, imagine um indivíduo em repouso, deitado o dia inteiro, quanto que o organismo dele gasta, para o coração dele está batendo, para o rim dele está filtrando sangue, para o fígado dele está produzindo as proteínas e as demais substâncias que tem que produzir, tá? Só para ele ficar vivo. Então, uma média desse indivíduo de 1.565 quilocalorias. E ao lado, uma estimativa para o peso dele, que ele deveria estar gastando. Então, a estimativa para ele seria entre 1.705 e 2.002. Ele está gastando 1.565. Ou seja, esse indivíduo está com metabolismo lento. Lógico que a bioimpedância avalia isso pela composição corporal e pelo princípio básico de que músculo gasta muito mais energia e gordura gasta menos. Gordura é um tecido de reserva energética, uma das principais funções da gordura, se não a principal. Então, se ele tem um excesso de gordura, não é coerente que ele esteja gastando muita energia, porque ela é um tecido de reserva. Então, como é que você reverte isso aqui? Você aumenta essa massa muscular, você diminui essa gordura e esse metabolismo dele, ele sobe. Isso é uma forma de você conseguir um emagrecimento saudável e com manutenção. Você vai ter um indivíduo que vai estar perdendo o que tem que perder, que é gordura, ganhando o que tem que ganhar, que é massa muscular, e o metabolismo dele vai aumentando. Isso vai dando o que para ele? Vai proporcionando ele a ter uma ingestão calórica maior, com uma manutenção do peso que ele alcance, tá? Bem interessante. Então, esse aqui é o resumo da bioimpedância, pessoal. Esse trabalho é bem interessante porque ele já coloca a bioimpedância naquele parâmetro clínico que eu falei para vocês lá anteriormente, no início da apresentação. Então, o que esse trabalho mostrou para a gente? Que a bioimpedância, ela fornece, em 2015, tá, pessoal? A gente está em 2020. A bioimpedância fornece uma nova ferramenta para gerenciar o estado de fluidos em pacientes em diálise, bem como pacientes com doença renal crônica. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo no internato de clínica médica 1, foi até no início desse ano, e algum aluno perguntou para o professor sobre os cálculos da diálise, quanto que se tinha que repor disso, daquilo. Ele falou, olha, perfeitamente eu teria que ter uma máquina, uma balança de bioimpedância. Infelizmente eu não tenho. Então, assim, a bioimpedância dentro dessa área de nefrologia, ela é fantástica para esses cálculos, para paciente com insuficiência renal crônica, paciente dialisado, auxilia muito na precisão do que tem que ser reposto, do que tem que ser tirado, então é bem interessante. Lógico, alguns centros, principalmente nos Estados Unidos, a maioria dos centros você vai ter uma bioimpedância. Aqui no Brasil, acredito que esses hospitais, principalmente os hospitais em São Paulo, de mais referência, de maior referência, de mais nome, devam ter também, mas já é uma realidade dentro dos centros clínicos, principalmente de nefrologia. São máquinas, lógico, como eu estava explicando para vocês anteriormente, as bioimpedâncias mais caras, mas aí sim, parece que vale o investimento, tá? Pessoal, então, eu termino essa apresentação aqui para vocês de uma forma um pouco inusitada, apresentando um trabalho, a conclusão de um trabalho, que é esse trabalho, métodos de análise da composição corporal em adultos obesos. Então, se alguém se interessou sobre o tema, sobre composição corporal, esse trabalho vocês acham fácil no Cielo, e ele resume muito bem todos os métodos de avaliação de composição corporal. E eu coloquei principalmente esse trabalho aqui, porque esse trabalho, a conclusão do trabalho, é muito coerente, muito similar ao que eu tenho de experiência de 15 anos fazendo avaliação de composição corporal. A análise da composição corporal é imprescindível para o diagnóstico e a conduta nutricional e nutrológica, tá? Hoje em dia é uma ferramenta que não pode faltar dentro de um consultório, tanto do nutricionista quanto do nutrólogo, da equipe que trabalha com você. Você tem que ter uma avaliação de composição corporal, tá? Só o peso não é tão interessante, tá? Você precisa avaliar essa composição corporal, não é que não seja importante. Se for a única ferramenta que você tiver, utilize o peso, utilize a altura, utilize IMC, é um ótimo método, mas se você tiver a oportunidade, se você tiver como ter um método de avaliação de composição corporal, invista, porque vale muito a pena por tudo isso que a gente conversou. E a escolha do método para avaliação da composição corporal deve ser feita considerando as vantagens e limitações de cada método, pessoal. O que isso quer dizer? Não existe método perfeito. Você pode, muitas vezes, utilizar uma bioimpedância que custou R$100 mil, ter um resultado X, e a outra pessoa foi avaliada por um profissional que fez uma antropometria
de aquela antropometria, aquele adipômetro, ele estava mais adequado para o seu perfil. O protocolo escolhido estava mais adequado para o seu perfil. E, às vezes, aquele equipamento mais barato, aquele método mais simples, ele foi mais eficaz do que um método, uma máquina mais cara. Então, não existe método perfeito, existe feeling de você avaliar, de você entender, olha, esse paciente é mais interessante a gente fazer esse método, mais a bioimpedância, esse paciente é mais antropometria, eu vou usar os dois métodos, eu acabo utilizando no consultório muitos dois métodos, eu acabo trabalhando com um perfil de paciente que é mais pessoal que pratica atividade física, não é tão obeso, tem sobrepeso ou obesidade grau inicial. Então, é um tipo de perfil que possibilita para mim fazer os dois métodos e eu acabo usando os dois métodos, bioimpedância e antropometria. Mas muitas vezes, de acordo com certos perfis, eu tenho que optar. Aí você acaba optando pelo que você acha que é mais interessante para aquele paciente. Não pelo preço, mas pelo que você tem de conhecimento de literatura, que a gente lê, que a gente estudou, e pelo que a gente tem na prática clínica. Tá? Então, eu queria agradecer aí o Natan, a doutora Marcela, o doutor Oderi, agradecer ao doutor Vinícius, tá? A honra de ter falado um pouquinho para vocês aqui sobre composição corporal. É um tema muito importante. Se alguém tiver alguma dúvida e tiver dentro dos meus conhecimentos poder responder, eu estou à disposição. Beleza, Natan? Ô, Fausto, antes de agradecer, cara, queria parabenizar você pela aula aí. Aula sensacional, cara, importante pra caramba. Obrigado. Pra dar uma noção ali como que funciona, né, cara, na prática, coisa que a gente vê termos, às vezes, instrumentos que a gente vê de passagem, assim, então, pô, uma aula sensacional, cara, parabéns mesmo. E muito obrigado, né, por ter topado aí. Sei que essa rotina de estudante profissional, de papai não é fácil aí, então ter conseguido dedicar um pouquinho do teu tempo pra gente aí é fundamental valor, cara. Então, muito obrigado mesmo. Cadu, Natan, eu que agradeço, cara. Imagina. Cadu, não sei se está presente aí. Eu tô aqui, sim. Lá pelo YouTube, lá não teve pergunta. Eu tenho uma pergunta para você, Fausto, sobre o paciente, assim, por exemplo, o paciente já foi muito obeso, por exemplo, um paciente bariátrico. Qual que tem algum método especial lá para fazer avaliação corporal dele, biopedância? Porque às vezes ele pode ficar com excesso de pele, vai dar alguma diferença, tem um tratamento, tem um tipo de avaliação especial? Então, Cadu, quando o paciente é bariátrico, o que você vai ter no final das contas é muita pele sobrando, tá? Então, quando você faz muita antropometria, tem uma coisa que você trabalha muito, é o tato, né? Então, o tato fica muito bom. Mas o adipômetro, ele consegue diferenciar o que é gordura e o que é pele, sabe? Então, assim, a própria antropometria, ela é interessante do ponto de vista do paciente bariátrico, porque o adipômetro ele trabalha com pressão, com densidade, ele consegue diferenciar isso. Então, mesmo sendo excesso de pele, ele consegue distinguir. E a bioimpedância também é um método muito bom nesse caso. Então, os dois métodos que a gente usa na clínica, os dois acabam sendo bem eficazes. Bem interessante. Deixa eu dar uma olhada, chegou alguma dúvida agora? Doutora Marcela. Obrigada, Boa Fausto. noite. Parabéns, boa Tudo noite bom? pela aula, parabéns. Obrigado. Nós aqui ainda voltando gradativamente à correria, imagino que você deva estar numa correria no finalzinho da tua faculdade. Parabéns pela aula. Bastante. O Fausto é praticamente um nutrólogo, porque ele se forma médico e é nutricionista. Chega a ser mais do que nós nutrólogos, é mega nutrólogo. Quem dera. E realmente é um super expert nessa área de antropometria, algo que você realmente domina muito bem, e é um prazer tê-lo aqui, quer dizer, é o dono desta área já para sempre aqui na Lanutro. Obrigado. O nosso presidente de honra, né? Porque fica sempre, foi um dos precursores, ele e o Vinícius, ele e o doutor Vinícius que montaram isso. Então, realmente, Fausto, nós somos só gratidão pela tua participação e por continuar conosco. Fausto é um integrante para sempre aqui da Lanutro. E futuramente, assim, muito, muito brevemente, como nutrólogo, efetivamente.
Tá bom, gente? Obrigado, Então é doutora. isso. Parabéns, Obrigado. Fausto. Sempre irretocável. É tão irretocável que as pessoas não ficam nem com muitas dúvidas. Obrigado, doutora. Tá bom? Obrigado. Boa noite para vocês. Obrigado. Tudo de bom, tudo de Boa bom para noite. bebezinha. Obrigado. Valeu, Fausto. Muito obrigado mesmo. Só Valeu, deixando gente. um aviso ali para o pessoal não esquecer de preencher a lista de presença e para todo mundo ficar atento, que a gente vai divulgar aí brevemente as próximas aulas. E quinta-feira agora vai ter a aula do professor Tácito Júnior, que a gente já teve uma aula sobre bioquímica do exercício. Aí ele pediu para a gente dar uma divulgada. Então, quem tiver interesse, só procurar a gente ali, que vai ser bem legal, um evento bem bacana. Quinta-feira agora. Deixa eu dar um outro aviso. A Abram, todas as quartas-feiras, faz um web meeting. E oficialmente os integrantes, os ligantes da Lanutro são convidados. Então, toda quarta-feira eu já tenho o link dessa próxima aula, que eu tenho a impressão que é de suporte nutricional, dessa quarta-feira, mas toda quarta-feira eu vou passar para o Natan o link e você passa para o pessoal, quem tiver interesse, é sempre um tema atual de nutrologia e nós estamos convidados oficialmente para participar. Beleza. Obrigado, doutor. Ok? Obrigado. Então, toda quarta-feira, às 7h30. Então, beleza. Tá certo, da tarde. Muito obrigado, doutora. Fausto, muito obrigado aí mais uma vez. Parabéns pela aula. Eu agradeço. Fausto. Eu que agradeço. Oi, Cadu. Tá ouvindo? Chegou uma dúvida lá, uma pergunta de última hora. Posso fazer? Uhum. Claro. Pelo YouTube lá. Ao compararmos os resultados da biopedância e da antropometria no mesmo paciente, há muita diferença ou podemos considerar equivalentes? Cara, quem fez essa pergunta? Foi o Pedro. Cop. Exatamente, essa pergunta é fantástica. Eu uso os dois métodos, né? Como eu falei para vocês. Então, assim, na prática, a gente vai vendo que a maioria dos pacientes dá próximo. O resultado é próximo, então a margem de erro você considera normal. Então, se eu tenho um paciente que na bioimpedância tem 20% de gordura e na antropometria ele apresentou 22 ou 18, eu considero normal. Mas muitas vezes acontece de ter uma disparidade muito grande. Então, você faz uma bioimpedância, você encontra 30%. Na dobra cutânea, você encontra 20%. Aí não é aceitável. Então, quando você tem essa discrepância muito grande, o que você faz? Aí entra o profissional. Aí entra o feeling do profissional de parar e falar, olha, eu acho que para você está muito mais coerente o método X do que o método Y, tá? Isso pode acontecer. Eu acabo falando assim, às vezes, quando eu atendo o paciente e o resultado dá muito próximo, eu fico muito feliz. Quando dá muito diferente, eu falo para o paciente, caramba, agora eu vou ter que te explicar por que deu tanta diferença. E acontece, pode acontecer, e aí é do profissional achar o método mais interessante do que o outro. Mas essa diferença pode existir, tá? Pode existir. Por isso que eu falo que, às vezes, Cadu, eu já faço, a bioimpedância também tem uma prática de muito tempo, e ela é um método interessante, mas você tem que seguir aqueles pré-requisitos, senão a margem de erro aumenta muito, né? Às vezes a bioimpedância é um paciente que tem alguma cirurgia anterior, e ele tem algum metal no corpo, já pode dar diferença, né? Já dá diferença, porque é passagem de corrente elétrica. Eu tenho um paciente meu, que ele foi alvejado, ele teve vários FAFs na época, ele é um delegado aqui de Curitiba, e ele ficou com algumas restícios de bala dentro do corpo. A bioimpedância não passa nele. Você acredita, doutora? A bioimpedância não passa nele. Não passa. Eu coloco ele, e olha, ele fazia comigo anteriormente bioimpedância e antropometria. Depois desse acidente que ele teve, a bioimpedância não passa. Ele sobe, ela pita, trava. Aí eu subo na balança para ver, não é possível. Aí ela passa. Aí vem o próximo paciente, passa. É assim. Então, aí, nesse caso, é um ótimo exemplo. A antropometria, para ele, acaba sendo o mais indicado. Então, tem que individualizar. Beleza. Eu acho que com certeza sanou a dúvida do Pedro lá. Foi isso aí. De dúvidas, só essa do Pedro. Beleza? Valeu, Paulo. Pessoal. Excelente prazer. aula lá. Eu que agradeço. Muita gente eu que agradeço, dando os parabéns. Que a aula foi eu que agradeço boa. Aí eu tenho uma honra e a credibilidade que a Liga deu para mim de poder estar passando um pouquinho de
de conhecimento que eu tenho da prática e que a gente já estudou. Só tenho a agradecer a vocês e falar que eu tenho muito orgulho em fazer parte da Lanutro e espero continuar bem para frente aí, sem tempo, né, para acabar. Tá bom? Valeu. Fausto. Obrigadão aí, Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Um abraço.